Deus ainda nos ama. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui de São José do Rio Preto, e eu venho, através deste áudio, passar a revelação, a visão espiritual que o Senhor Deus me mostrou na madrugada do dia 13 de abril de 2019. Irmãos, eu tive duas visões muito fortes da parte do Espírito Santo. A primeira visão foi um pouco antes do dia 13, eu via duas árvores muito grandes. Uma das árvores estava cheia de folhagens verdes e era muito bonita. E a outra árvore que estava na frente dela era uma árvore muito grande também, só que não tinha nenhuma folha. Ela estava seca, totalmente seca, com seus galhos bem secos. E diz, irmãos, que havia uma grande multidão de pessoas naquele lugar onde eu estava. E uma pessoa gritava bem alto: corre, 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 sobe em cima da árvore, sobe em cima da árvore. E eu olhava para o céu e eu via dois dragões muito grandes. E eles eram horríveis. Eles estavam no céu e sobrevoando na nossa direção. E eu, desesperada, com medo, eu falei, vamos correr então. E eu sentia alguém do meu lado que me amava muito. E depois que eu fui em oração, perguntar para Deus quem que era aquela pessoa, aí o Senhor falou que era a presença do Espírito Santo. E aquela pessoa que estava do meu lado, que é o Espírito Santo, ele dizia para mim, corre e sobe em cima da árvore. E aquela multidão de pessoas, um pouco subiu na árvore seca e um pouco subiu na árvore que estava com folhagem. E eu subi com essa multidão de pessoas na árvore que tinha bastante folhas, para esconder daquele dragão, porque o dragão queria matar a multidão de pessoas. E quando eu subi naquela árvore, irmã, com muita dificuldade, eu consegui subir lá em cima e ficar escondida daqueles dragão. Eu olhei para a árvore que estava na minha frente, a árvore seca, e também havia uma multidão de pessoas em cima daquela árvore. Só que a árvore estava nua, a árvore não tinha folhagem. Então o dragão viu eles. E isso, irmão, chegou no dia 13, né? Eu estava em constante oração na minha casa e o Senhor me deu outra visão. E esta visão foi o seguinte: eu estava dentro de uma casa muito grande. Essa casa era minha e da minha família. Eu estava sozinha dentro dela, porque no sonho, na visão, a minha mãe, o seu esposo, né? E a minha irmã com a minha filhinha de 8 meses, a Beatriz, eles tinham saído de carro. Então eles estavam para fora da minha casa, né? Eles tinham saído para passear. E eu tinha ficado sozinha. E eu via muitas portas e muitas janelas, porque a casa era muito imensa, era muito grande. E eu olhei para fora da janela. E quando eu contemplei o céu, eu via um demônio muito grande, de 5 metros de altura. Ele era muito grande, irmãos. Ele era bem horrível, um demônio muito feio. Eu nunca vi um demônio daquele jeito, ele era bem assustador. E quando eu olhei para ele, entrou um pavor e um desespero muito grande. Eu falei, meu Deus, deixa eu fechar as janelas. E eu comecei, irmãos, fechar todas as janelas daquela casa e todas as portas. Eu trancava com os trincos. E eu corria desesperadamente porque havia uma ventania, um frio muito forte, e eu ia fechando aquela janela, e conforme eu ia passando nos cômodos da casa, dos quartos, do banheiro, da cozinha, conforme eu ia fechando as portas e a janela, as luzes da casa iam se apagando sozinha. Eu olhava na lâmpada, a lâmpada se apagava, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu cheguei na sala, que era o último lugar que eu tinha que fechar a porta. E antes de eu fechar aquela porta, a minha mãe e minha família, né, chegaram. E a minha irmã, né, ela estava com a Beatriz no colo, a minha filha.
ela chegou com a bebezinha no colo e eu observei que a minha filha, ela estava mais ou menos com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Eu não sei falar exatamente que idade que ela tinha, mas ela já estava mais ou menos com 1 ano e alguma coisa. E ela estava com blusa de frio, toda agasalhada. A minha irmã estava com blusa de frio e eu sentia aquele frio horrível saindo lá de fora. E eu falava para elas entrar logo para dentro. Elas entravam para dentro e logo, irmão, eu acordei. Eu, na minha mente, eu vi que aquilo era uma visão espiritual muito forte. Eu falei, Senhor, só que eu não sei o significado. De prova tá que eu não sabia o significado. Eu achei na minha mente humana, que Deus estava querendo dizer que eu tinha que permanecer em constante oração e fechar as brechas. Por isso que eu vi as portas e janelas fechando. Tem algum sentido a respeito disso, mas não era isso que o Senhor estava querendo me dizer. O que eu fiz? Eu tenho uma amiga, né, uma amiga da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Eu gravei para ela um áudio falando a respeito dessas duas visões. Mandei para ela, né, porque a gente conversa muito sobre coisas espirituais, a gente ora, a gente busca junto, e eu mandei esse áudio para ela. E ela ficou, né, assustada também, ficou admirada daquelas duas visões, e eu acredito também que ela foi para a oração. E nisso, irmão, o que aconteceu? Veio à tona a revelação sobre esse sonho. Ela me mandou de volta um áudio, né? Um vídeo falando de uma irmã que teve uma revelação de Deus, do Espírito Santo, a respeito de 3 dias e 3 noites de escuridão que vai haver sobre a face da terra. Irmãos, quando ela falou aquilo, meu coração estremeceu. Ela falou assim para mim no áudio: amiga, tem tudo a ver com a visão que você teve. Tem tudo a ver, o significado do teu sonho está aí, nessa visão desta irmã. E eu comecei a ouvir, irmãos, aquele áudio, e no áudio ela falava que o Senhor pedia para ela sentar na cama e escrever. E o Senhor falava para ela: escreve, escreve, escreve. E ela sentou, irmão, catou a caneta e começou a escrever. E disse que deu 5 páginas que ela estava escrevendo aquilo que o Espírito Santo, Deus, falava com ela. E falava para ela: olha, vai ter 3 dias e 3 noites de total escuridão sobre a face da terra. Não vai ter tecnologia, internet, não vai ter luz, não vai ter eletricidade alguma sobre a face da terra, porque um planeta, o Senhor vai permitir que tampe o sol. Então não haverá sol sobre a face da terra, não vai ter energia nenhuma, não vai ter como você se comunicar com seu parente, com seu amigo, porque não vai ter como usar nenhum aparelho eletrônico, porque Deus vai escurecer o sol, vai tampar o sol. E nisso, tampando o sol, a terra vai ficar fria, vai estar muito frio. E na revelação o Senhor falava que vai deixar a terra com a temperatura de 12 graus Celsius. Vai ficar 12 graus,9, que ela falou na sua visão. Deus vai deixar a terra nessa temperatura para que ninguém venha morrer por causa do frio. Então a gente vai sentir um frio muito grande porque a terra vai ficar sem a iluminação solar. E o que aconteceu? Na visão dela, que Deus falou com ela ali no quarto dela, ela falava: irmãos, quando isso acontecer, Deus vai mandar sinal no céu. Vai haver sinais, tipo relâmpagos, aquele, eu não sei como que chama aquele negócio áureo, que a gente vê de várias cores no céu. O cientista fala que isso é uma coisa natural da Terra, sendo que isso já era de muitos anos sinais da vinda de Jesus, porque Jesus vem dando sinais nos céus e na Terra, e os cientistas sempre têm uma desculpa para querer dizer que são coisas naturais, entendeu? Sempre tem uma explicação científica. Só que, irmão, tudo isso já era sinal da vinda de Jesus, e isso vai ficar muito mais forte. Haverá sinais terríveis, muito impactantes, que as pessoas vão falar: nossa, o que está acontecendo com o nosso céu? Mas Deus, ele vai mexer no céu para que nós, cristãos, que já estamos sabendo desses 3 dias e 3 noites, nós viemos, irmão, avisar os nossos amigos, avisar pessoas que não são cristãos, avisar pessoas que são ateus, não importa quem seja, não importa a religião que seja. É para nós avisar, evangelizar, falar para as pessoas aceitar a Cristo. Correr, irmão, é para correr, é imediato. Essa mensagem, ela é urgente, ela é muito urgente. A gente tem que avisar a respeito que vai a terra escurecer.